Agora, meus queridos, nós vamos falar da segunda parte, tá? O que aconteceu a partir do momento que esses caras tomaram o poder, tá bom? A partir do momento que eles se instalaram na administração política da ilha de Cuba. Então, eu vou melhorar um pouquinho a apresentação, afinal de contas, o resumo já está pronto, o slide já está pronto, certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Primeiro, já nos meses iniciais de 1959, os revolucionários cubanos começaram, ou melhor, adotaram um conjunto de medidas que eles chamaram de medidas revolucionárias nacionalistas, tá bom? Ou programa de nacionalização. Tá? Então, eles chegam ao poder e começam a tomar um conjunto de medidas, dentre as quais eu quero citar para vocês estas que julgo ser as mais importantes. Primeiro, desapropriação, confisco e nacionalização ou estatização dos meios de produção, propriedades privadas diversas, tá bom? Então eu quero primeiro refletir sobre isso, tá? Aqui vai acontecer o seguinte: quando você caracteriza como desapropriação, significa que o proprietário será indenizado pelo que está deixando de ser sua propriedade. É por isso que o nome é esse, desapropriação. Toda vez que você desapropria, o proprietário legítimo recebe o pagamento de uma indenização. Inicialmente isso aconteceu. Inicialmente, tudo bem? Porque no correr do processo revolucionário, se assim podemos denominar, o confisco substituiria a desapropriação. E qual é a diferença? No confisco, como o próprio nome já diz, você toma a propriedade do seu legítimo dono e sem nenhuma espécie de indenização. Então, ele literalmente perde aquilo que possui, tá? E no processo da Revolução Cubana aconteceram as duas formas. Inicialmente a desapropriação, só que no correr do processo o confisco tornou-se a principal forma de ação. Uma vez desapropriado ou confiscado, esse objeto, pode ser uma propriedade ou não, né, especificamente propriedades, eles se tornavam nacionais. E mais do que nacionais, tornavam-se estatais. O que significa isso? Tornavam-se, portanto, propriedade do Estado. Isso não é uma exclusividade cubana, isso aconteceu também na Rússia, isso aconteceu também na China. Então, eu retiro do legítimo proprietário, isso passa a ser do Estado e, obviamente, passa a ser usufruído por aqueles que representam o Estado. Então, os membros do governo passam a se alojar nas residências que eram da burguesia, da elite rural tradicional, porque eles perdem as suas propriedades e essas propriedades passam a ser utilizadas por aqueles que agora estavam no poder. Tudo bem? Então, nacionalização e estatização, primeiro, dos meios de produção. Tá? Quando nós falamos meios de produção, nós estamos falando principalmente de indústrias, de estabelecimentos comerciais, então isso passa a ser do Estado cubano e não mais da iniciativa privada, tá bom? Além dos meios de produção, propriedades privadas diversas. Então, ó, podemos nos referir às propriedades rurais. Todo grande proprietário rural, o pequeno proprietário rural, ele perde o direito sobre a sua propriedade. Muitos deles, quando começaram a perder as propriedades, eles começaram a fugir de Cuba, certo? Além das propriedades rurais, os estabelecimentos comerciais, as indústrias, como eu já disse, as propriedades urbanas diversas, hotéis, cassinos, bordéis, residências, deixam de ter um dono e passam a ser do Estado.
E aí será o Estado quem determinará aquele que poderá ou não ocupar tais propriedades. Algumas residências foram coletivizadas, alguns prédios maiores foram coletivizados e as pessoas passaram a morar neles, embora a propriedade seja do Estado. É por isso que o centro histórico de Havana até hoje encontra-se em ruínas, porque como o Estado é o detentor da propriedade, ele nunca investiu, né, um, um peso sequer para recuperar essas características urbanas. Enfim, além disso, e pouco comentado historicamente, toda vez que uma propriedade era confiscada, tudo de valor que estivesse dentro dela passava a ser também do Estado. Isso é confisco. Alguns dizem, isso é roubo. Pois é, isso é roubo. Né? Então, os móveis dessas residências, as obras de arte, isso é um escândalo na história cubana. Eu falei para vocês agora há pouco, né, do Leonardo Padura, e ele trabalha muito, né, nessa linha, porque agentes do regime cubano passaram a se tornar proprietários dessas obras de arte valiosíssimas e começaram a negociá-las num mercado escuso, num mercado paralelo, tudo bem? Então, obras de arte, objetos variados de valores, tá? Então, coleções das mais diversas, coleções de moedas antigas e seja lá o que for, né? Objetos variados de valores incalculáveis. Dinheiro que, porventura, esses indivíduos poderiam possuir consigo. Então, o que acontece? Tudo aquilo que tivesse algum valor agregado foi tomado pelo chamado governo revolucionário. Por quê? Porque o governo vendia um discurso de que era necessário sacrifício para que houvesse o desenvolvimento e uma distribuição, né, igualitária de bens. Bom, é claro que estes opositores, quando começam a criticar essas ações do governo, eles passam a ser perseguidos. E essas perseguições resultariam em julgamentos, condenações e execuções. Tá? É necessário esclarecer que milhares de cubanos seriam executados, seriam fuzilados. A própria tentativa frustrada de fuga da ilha e a recaptura do indivíduo poderia resultar no paredão de fuzilamento, que era uma forma de intimidar os cubanos de tentarem o mesmo. Ou seja, mesmo insatisfeitos com o regime, eles não poderiam abandonar a ilha. Tá? Mesmo assim, clandestinamente, os opositores do governo ditatorial, tido ainda como nacionalista, instituído em 59, fugiram para os Estados Unidos, sendo que Miami é o principal destino. É por isso que até hoje é comum utilizar o termo os cubanos de Miami, pois foi o local que mais recebeu cubanos insatisfeitos, perseguidos, opositores do regime. Quando fala-se da Revolução Cubana, né, eu disse primeiro, é necessário separar. E aqueles que defendem as ações, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo que defende um processo revolucionário desse tipo, ele se imagina do lado da galera que fez a revolução, daquele pequeno núcleo que se beneficiou, que passou a morar bem, a comer bem, a viver bem. Ele não se imagina do lado daquele que foi marginalizado pelo processo, ou até mesmo um simples trabalhador rural que tinha que trabalhar 12 horas por dia cortando cana. Eu até brinco com meus amigos dizendo: você quer fazer revolução, mas você não quer ser o cortador de cana depois que a revolução se concretizar. Você quer ser o chefe do partido e ficar no gabinete, como o Che Guevara, por exemplo, que se tornou ministro da Indústria. E geralmente os ideólogos dessa doutrina, eles não pensam em viver na periferia de Havana, numa casa de um único cômodo com toda a sua família, com a alimentação racionada e os recursos quase nulos. Então há que se pensar muito antes de defender um processo revolucionário como esse. Volto a dizer, o movimento revolucionário ele tem a sua legitimidade porque vivia-se um governo ditatorial. Isso é uma coisa, tudo bem? Agora, o que se instalou em Cuba a partir
de janeiro de 1959 é uma outra coisa. Você tira uma elite que era uma elite também perdulária, era uma elite que vivia às custas da exploração do povo, isso é inegável, tá bom? Existia uma elite que explorava o povo cubano? Existia. Não vamos esquecer que Cuba era uma ilha na qual a escravidão africana foi utilizada. Agora, nada justifica você tirar essa elite que explora e colocar uma outra elite. Agora, uma elite política, ideológica, partidária, que continuará explorando e com um agravante, sem qualquer possibilidade de liberdade individual. Tá bom? Exatamente. A galera que defende, né, o processo, Júlio, ele está pensando na parte boa da história. Ele está pensando nas benesses da revolução. Né? Ninguém quer participar de uma revolução e depois da revolução ser o cortador de cana, ser o indivíduo desempregado, desocupado, que sequer tem condições, né, de comprar a sua própria garrafa de rum, sendo que o rum é a bebida tradicional cubana. Então, a legitimidade ela vai se perdendo, pois como a maioria dos governos, ia falar todos, né, como a maioria dos governos, quando o indivíduo chega no poder, seja por meio de um discurso ou de uma ação revolucionária, ele se encastela no poder e passa a agir da mesma maneira que o grupo anterior fazia. Então, é nítido, isso está relatado em qualquer livro de história. Os revolucionários não só tomaram o poder, como tomaram também todas as propriedades daqueles que eles consideravam seus inimigos, a burguesia, os latifundiários, a classe média, os norte-americanos, enfim, e passam a viver às custas disso, certo? Bom, em 1961, esses indivíduos que tinham fugido para os Estados Unidos, eles pedirão o apoio dos norte-americanos, pois os Estados Unidos perceberam que havia, né, se desvirtuado a instalação desse governo revolucionário, até porque eles deixaram de consumir produtos estadunidenses, dentre eles marcas, né, que são consideradas, né, referência, como Coca-Cola, Keds, dentre outras, eram incentivadas a não serem consumidas. O próprio Che Guevara declarava explicitamente a sua aversão a tudo aquilo que vinha dos Estados Unidos. E olha que discurso mais maluco, porque a geração dos anos 60 ela se tornará admiradora dos discursos do Che, certo? Então, essa ideia de anti-americanismo que se alastrou na América Latina também é uma consequência disso. Também tem a ver com esse posicionamento cubano de ruptura, né, pois esses jovens revolucionários fizeram a cabeça da geração latino-americana dos anos 60 e 70, e muitos tentariam, nos seus países, fazer a mesma coisa, e se ferrariam, tá? Se dariam mal, inclusive no Brasil, assunto que nós veremos logo adiante. Enfim, esses cubanos que viviam nos Estados Unidos com o apoio da CIA, do Serviço de Inteligência norte-americano, eles tentarão uma ação contra-revolucionária, ou seja, eles tentarão tirar do poder o grupo que havia assumido em 1º de janeiro de 59. Só que não conseguirão, tá bom? Então, em 1961, ocorre o episódio da Baía dos Porcos, tá? A Bahia é um acidente geográfico no litoral da ilha, e essa ação revolucionária é representada pelo desembarque dos agentes estadunidenses da CIA e anticastristas de modo geral, todos aqueles que eram contra o Fidel e viviam, todos não, né? Todos os que participaram da ação, óbvio, que eram contra o governo do Fidel e viviam nos Estados Unidos, né? São chamados de anticastristas, que viviam exilados nos Estados Unidos. Desembarcaram em Cuba para tentar desarticular o governo cubano comandado por Fidel Castro. E se deram mal. Tá? A vitória aqui foi dos cubanos. A vitória militar foi dos cubanos. Quer ver? Eu tenho uma anotação feita só para vocês terem uma ideia. Tá? Nesse episódio, morreram 161 cubanos, porque houve um confronto ali. 161 cubanos morreram, 107 norte-americanos morreram. Então, os Estados Unidos levaram isso como uma derrota, né, o rótulo da derrota. 1.189 desses indivíduos que desembarcaram foram presos em Cuba, e muitos executados.
Os Estados Unidos gastaram 52 milhões de dólares nessa ação, que é tida como um fracasso retumbante. Tudo bem? Por quê? Porque eles não conseguiram atingir o objetivo, certo? Eles não conseguiram, né, fazer a contra-revolução e impedir que o Fidel continuasse no poder, certo? Eu quero ler o trecho de um livro, né? É uma biografia, e é uma biografia sensacional, cara, porque não passa pano, entendeu? Não é daquelas biografias chapa branca. Ela é reconhecidíssima, chama-se A Vida em Vermelho, né, do Jorge Castaneda, beleza? Esse autor, ele fala, né, especificamente do Che Guevara, mas necessariamente da Revolução Cubana, e tem um trechinho que ele fala do episódio da Baía dos Porcos. Ele diz assim, ó, a Batalha da Baía dos Porcos, em boa medida, foi ganha no ar, mas Fidel também tinha planos estratégicos para defender Cuba no caso de uma invasão norte-americana no sentido estrito. Raul Castro estava encarregado da província de Oriente, Juan Almeida do centro da ilha e Ernesto Guevara de Pinar del Rio, Havana e de todo o extremo ocidental. Daí o motivo do Che não ter maior presença nos combates de Playa Girón, propriamente dito, que foi o principal combate ali. Tá, eu quero chegar num ponto que é o seguinte, ó. Os cubanos apostaram, né, todas as fichas na Baía dos Porcos e ganharam. Os cubanos da ilha perderam 161 homens, os de Miami 107, mas 1.189 participantes da malograda expedição foram presos. Depois, Fidel Castro trocou-os com Kennedy por 50 milhões de dólares em alimentos e remédios. Ou seja, muitos desses exilados, né, 52, eles vão ser trocados, vão ser barganhados. Né? O Fidel vai negociar com o Kennedy, ele diz, tudo bem, eu devolvo, eu devolvo não, eu liberto esses prisioneiros, mas em troca eu quero 52 milhões de dólares em comida e remédio. Então veja como já era deplorável a situação. Acontece que o fato da ilha de Cuba ter sido invadida por esses agentes estadunidenses mais anticastristas, cubanos insatisfeitos, faz com que haja um acirramento no governo. Então, primeiro, no mesmo ano de 1961, foi oficializada a implantação do socialismo ou comunismo cubano. Lembrando que são usados como sinônimos, tá bom? Foi declarado o rompimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos e a aproximação político-ideológica e de proteção militar e econômica com a União Soviética. A União Soviética, então, passa, né, a destinar subsídios aos cubanos. Como é que isso funcionava? Desde que Cuba adotou o socialismo, a União Soviética passou a dar uma retaguarda, a dar a proteção aos cubanos, porque a gente não pode esquecer que o que está por trás de tudo isso que está acontecendo é a Guerra Fria. Tudo bem? A Guerra Fria tinha começado lá em 1947, tudo bem? Fazia um certo tempo. Então, agora a União Soviética se declara protetora, quase uma tutora dos cubanos. E, além disso, no campo econômico, os soviéticos eram os principais consumidores do açúcar cubano. Lembrando que o açúcar é o principal produto cubano. Os soviéticos, então, compravam açúcar cubano, mas com um detalhe: a preço superfaturado, pagando muitas vezes mais do que o valor original. E vendiam para os cubanos o petróleo, também abundante na União Soviética. Só que vendiam o petróleo a preço subsidiado, ou seja, bem abaixo do mercado. Então, comprava açúcar superfaturado, vendia petróleo subfaturado. Por quê? Para legitimar essa relação. Eu pago mais pelo açúcar, eu cobro menos pelo petróleo e vai sobrar dinheiro para Cuba investir. Então, os cubanos passaram a investir em inúmeras áreas sociais, dentre elas a educação, a saúde, né, a cultura, como se torna uma vitrine ali em Cuba. Como se o mundo pudesse olhar e dizer: olha, não é que o socialismo de fato traz bons frutos, mas ninguém sabia que o dinheiro de fato vinha da União Soviética e maquiava a realidade cubana, maquiava, tudo bem, escondia as mazelas da sociedade.
Pois bem, no ano de 1962, essa relação ela sofre um agravamento. Por quê? Como os soviéticos eram os tutores dos cubanos, e essa aliança era uma aliança política, econômica e tornou-se também militar, os mesmos navios petroleiros que despejavam literalmente o petróleo soviético em Cuba transportavam arsenais bélicos, certo? Foram esses navios soviéticos que levaram para Cuba os mísseis que foram instalados em 1962. A instalação de mísseis soviéticos com capacidade de carregar ogivas nucleares instalados em Cuba poderiam destruir a costa oeste, a costa leste dos Estados Unidos. Tudo bem? Em pouco tempo, inclusive. Então, instalação de mísseis soviéticos em Cuba, cujo alvo seria o território estadunidense. Então, era uma ameaça, uma afronta. Só que os Estados Unidos não sabiam. Eles descobriram isso num sobrevoo, né, de investigação do território cubano. Né, um U-2, modelo de avião dos Estados Unidos, foi abatido por um míssil cubano. Né, e aí instala-se um cenário de crise, uma instabilidade política e militar. Os Estados Unidos denunciaram os cubanos, certo? E os cubanos se negavam a reconhecer que, de fato, tinham mísseis soviéticos ali instalados, até que os Estados Unidos apresentaram imagens. Invadiram, sim, o espaço aéreo cubano, isso é verdade, fotografaram, apresentaram isso, e Cuba seria expulsa da Organização dos Estados Americanos por se negar a reconhecer a verdade. Os soviéticos tinham, sim, secretamente instalado mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. Então, o mês de outubro de 1962, né, ele foi, num trocadilho feito por mim aqui, um período, ou o período mais quente da Guerra Fria. Uma brincadeira, mas uma brincadeira verdadeira, certo? Brincadeira séria. Foi o período mais quente da Guerra Fria porque, se o mundo tivesse que se enfrentar com armas nucleares durante a Guerra Fria, esse seria o momento. Esse episódio desencadearia uma guerra nuclear. Tá? Acontece que, como os Estados Unidos do Kennedy conseguiram provar que os cubanos estavam omitindo informação junto à Organização dos Estados Americanos e na ONU também, os cubanos foram descredibilizados. Os Estados Unidos aproveitaram e decretaram um embargo econômico. Os Estados Unidos disseram: nós não comercializaremos mais nada com a ilha e exigimos que todas as nações no continente americano façam o mesmo. Então, Cuba ficaria isolada, tá? Isolamento econômico da ilha de Cuba. Tudo bem, até 1989, sem problema, porque, olha, o subsídio soviético supria as necessidades. Acontece que, em 1989, o presidente soviético Mikhail Gorbachev, ele rompeu esse subsídio. Eles pararam de patrocinar os cubanos, de investir numa suposta propaganda, até porque o socialismo soviético também estava em ruína, né? 2 anos depois, inclusive, a União Soviética seria dissolvida quando o presidente Boris Yeltsin declarou a independência da Rússia. Os outros 14 fizeram a mesma coisa, se declararam independentes e autônomos. A partir de 1989, queridos, essa é a realidade cubana. Uma decadência econômica gradativa, certo? E o agravamento das condições sociais da população cubana, tá? Em especial nos anos 90. Muitos vão fugir para os Estados Unidos, ainda hoje, pois a realidade é essa, carestia, falta comida, falta produtos de higiene, falta de tudo em Cuba, tá? E o que tem é racionado. Então, o indivíduo ele tem a quantidade X de tal produto a ser consumido, né? Corrupção social. Quando você tem carestia, racionamento e todo mundo trabalha para o Estado, você vai roubar o Estado. Então, rouba-se de tudo. De tudo. Rouba-se desde ferramentas até comida. E isso, né, criou ou possibilitou um mercado paralelo. Né? Então, embora o peso seja a moeda oficial de Cuba, o dólar é a moeda que mais circula. Então, existe um mercado de consumo paralelo, não oficial. Quem tem dinheiro consome, quem não tem, não consome. Eu tenho uma amiga que visitou Cuba recentemente, ela disse: Meu, é uma coisa, Fabiano, que você desacredita.
Se eu, turista, for comprar um chocolate, eu compro o chocolate tal, porque ele tem uma qualidade melhor. O cubano, ele consome outro tipo de chocolate quando consome. Se eu for comprar rum, eu vou comprar um rum de qualidade, porque eu sou turista. O cubano, né, nativo, ele vai consumir um rum de péssima qualidade, que é o que ele tem direito. E é por isso que muitos cubanos, no turismo, eles conseguem, né, arrecadar ali por meio de gorjetas, de pagamentos por serviços diversos, em dólar. Então, $1 para o cara já é uma grana para que ele, nesse mercado paralelo, ele, nesse mercado informal, ele consiga consumir mais coisas do que ele teria direito. Recentemente, coisa de alguns anos, foi feita uma reportagem numa revista brasileira, dando conta do seguinte: o jornal oficial de Cuba, né, o jornal impresso, né, o Grana, quando ele é publicado, forma-se fila para comprar o jornal, né? E isso poderia sugerir que, olha, o cubano interessado, né, nas notícias do seu país. Adivinha por que as pessoas se sujeitam a fazer filas para comprar o jornal? Porque eles não têm papel higiênico. Então, o jornal, que é praticamente distribuído pelo governo, é utilizado na higiene, como papel higiênico. A maioria das residências são coletivas, os banheiros são coletivos, a situação social é ruim, né? Então, isso só veio à tona nos anos 90, quando a União Soviética parou de patrocinar. Então, né, o embargo ainda não acabou, você acredita? Porque os Estados Unidos iniciaram, sim, o fim do embargo com o governo Barack Obama, né? Acabou, sim, com outros países latino-americanos. O Brasil, por exemplo, tinha, não tem mais, né? É uma questão de ideologia também. Mas antes do governo atual, né, o Brasil tinha uma relação, né, com Cuba, inclusive empresas brasileiras tinham se instalado em Cuba, porque agora não tem mais essa história, né, da estatização como dominadora de todas as áreas. Só que atualmente, por uma questão de ruptura, né, nos rumos ideológicos, não tem mais essa aproximação do Brasil. E no caso dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele chegou próximo, né, de ter anulado o embargo, mas quando o Trump assumiu, ele encerrou também as negociações. Aliás, o Obama ele se aproximou, né, se encontrou com o Raul Castro, foi o maior avanço desde os anos 60, numa política de reaproximação. Mas como a ideologia está acima de tudo, atualmente o que se vê é um distanciamento e o isolamento da ilha mais uma vez. Então a ilha vive uma situação precária. Eu falei para vocês do escritor que eu tenho lido bastante, que é o Padura, e ele fala o seguinte: onde ele vai dar palestra, porque ele é um escritor reconhecido, né, internacionalmente, e ele diz assim: sempre que eu vou em alguma palestra de lançamento do meu livro, ele acabou de lançar um agora, né, tem um livro dele fresquinho, não comprei ainda, porque eu tenho alguns dele para ler, e ele diz: sempre me perguntam assim, por que você vive em Cuba? E ele responde: porque eu sou cubano, eu nasci aqui, eu moro na mesma casa que meus pais moraram, que meu avô morou. Então eu tenho um vínculo com a ilha, independentemente de concordar ou não com o atual governo. Então veja a situação do cara. Porque ninguém quer ir para longe do seu local de origem, ninguém quer viver longe daquele local que é considerado seu. E isso vem desde a narrativa lá do Homero. Eu acho que vocês lembram de uma historinha que eu contei para vocês, que é a história do Odisseu, Ulisses, né? A Ilíada em homenagem a ele, quando ele chega na ilha da Calipso e ela diz para ele, né, se você desistir de voltar para a Grécia e ficar aqui comigo, eu te dou a imortalidade e a juventude eterna. E ele responde o quê? Não, jamais suportaria viver longe do local que é o meu de origem. Então, é claro que os cubanos que vivem fora dos Estados Unidos gostariam de voltar para a ilha, mas numa situação socioeconômica melhor, né? A situação atual é uma situação precária. Os caras não têm produtos básicos. Por quê? Porque estão isolados economicamente. Claro, o reflexo de tudo isso a partir dos anos 90, que fica bem claro, é o embargo econômico. Tá? Mas até 1989, Cuba se mantinha e se destacava, inclusive, em aspectos socioeconômicos, porque usava o dinheiro soviético. Né? E você, claro, se manter com dinheiro alheio é uma questão, né, a ser analisada. Tudo bem? Tem muita coisa sobre Cuba, né, que foge daquela velha dicotomia ou daquele maniqueísmo, né, comunismo, capitalismo e tal.
O mais legal, na minha opinião, é ouvir os cubanos, né? Eu tenho 2 autores cubanos que eu gosto muito, o Padura, que é o atual, mas eu tenho um livro de um cara chamado, Pedro Juan Gutiérrez, foi o primeiro livro, né, assim, que eu li de um cubano, isso ainda nos anos 90, né, fiquei fã do cara. O livro dele chama-se O Rei de Havana, e ali ele já trata da realidade cubana. Então, né, porque muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, não sei o quê, vai para Cuba, o Cuba é isso e tal", mas nada é mais importante do que você ouvir o cubano. E esses autores, né, que não são nem favoráveis, né, e nem só opositores, mas sim são os que relatam a realidade do cotidiano, são os mais, né, verossímeis possíveis. Então, a melhor maneira de se entender como é Cuba atualmente é lendo autores cubanos. Cuba é muito receptiva para o turismo, afinal de contas, né, é a maior ilha do Caribe, é uma região paradisíaca, belíssima, tanto é que o próprio Cristóvão Colombo achou que tinha chegado no paraíso quando ali desembarcou, tudo bem. Então, hoje, o que alimenta um pouco a economia cubana é o turismo, né? Então, o turismo fomenta a circulação monetária, por isso que o turista sempre é muito bem tratado ali, tá bom? Eles têm uma frota de automóveis precárias, os edifícios estão caindo aos pedaços, porque não houve investimento, nem numa coisa, nem em outra. Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilos? Então, vou fazer o seguinte, queridos. Encerro por aqui, tá? E vou compartilhar com vocês os exercícios dessa aula pelo Telegram. Eu vou encaminhar lá no Telegram o resumo e os exercícios, tá bom? Vai ser agora. Um abraço e um bom final de semana para todos. Valeu. Valeu, Fabiano. Um abraço, hein? Bom fim de semana para vocês. Até mais.